Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinamentos de Jesus com estudos científicos do nosso mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre autoaperfeiçoamento para vencermos, de uma forma geral. E para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus, nosso Pai, Cristo, guie e abençoe nossos pensamentos, coração e alma, para que juntos possamos aprender, vencer a nós mesmos e levar o Teu amor e Tua luz aonde formos. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 7, versículo 20. Logo pelos seus frutos os reconhecereis. Autoaprimoramento. Tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aquelas do mesmo gênero de nós para com nós mesmos. Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Indagamo-nos. De que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? E perdemos um longo tempo na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos e tristes. Ponderamos, entretanto, que se os doentes estivessem proibidos de trabalhar segundo as possibilidades que lhes são próprias, e se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa que não a de se extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não parece dúvida. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Reconhecemos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamo-nos de chorar inutilmente no beco de autopiedade. Em vez disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Virtude é o resultado de experiências incomensuráveis recapituladas na vida. Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que se identifiquem os legítimos seguidores. Conhecerei-os pelos frutos. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações a benefícios dos semelhantes. E procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor conforme os frutos que venha a produzir. Que assim seja. Esse texto lindo vem falar sobre autoaperfeiçoamento, automelhoramento. Ou seja, como é que nós, sabendo que ainda somos tão imperfeitos, vamos conseguir nos melhorar? O que funciona de verdade? O que Jesus demonstrou e ensinou para que nós possamos seguir também? Então é um texto bem direto, bem ao ponto. Emmanuel vem nos dizer que nós reconhecermos as nossas falhas é o primeiro passo e indispensável para qualquer outro que vem. Então, nós olharmos para nós mesmos, reconhecermos que temos o defeito X, Y ou Z e termos isso sempre em mente. Porém, ter o defeito conhecido
não quer dizer autojulgamento e condenação. Não quer dizer ficar, eu sou muito ruim, muito fraco, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, porque eu sou muito falho. Isso não vai resolver. Isso não vai gerar um processo de conhecimento e de evolução. Tá, já que ficar se autocondenando depois que você conhece os seus defeitos não resolve, o que vai resolver então? Emmanuel vem responder. O que resolve é o que Jesus nos ensinou. Reconhece as árvores pelos frutos, ou seja, as nossas ações para com os outros, para com o mundo, é agir ajudando. Então, é um ciclo virtuoso. Eu tenho defeitos e, considerando as minhas potencialidades também, eu começo a fazer o bem para quem mora comigo, para quem é do meu trabalho, para quem eu vejo na rua, para quem eu encontro esporadicamente ou todos os dias. Mas eu tento começar a agir no bem. Me esforço repetidamente para fazer o certo, o bem. Automaticamente, nós nos melhoramos intimamente. Então, os nossos defeitos vão sendo lapidados, não porque eu estou focado em resolvê-los, mas porque eu começo a agir, fazer o bem, não só para nós, mas para os outros, e automaticamente esse processo nos ensina e nos ajuda a melhorar. Olha que interessante. O mundo, Deus, é perfeito nos teus desígnios. As leis deles universais vão sempre nos levar ao autoaprimoramento. Porém, Emmanuel finaliza com uma outra observação muito importante. Tudo exige tempo, repetição. Ele fala, a cultura é construída com a repetição ao longo do tempo, de vidas, se for necessário, de encarnações, mas é repetindo as ações no bem e o certo, repetindo essas ações de melhoramento, é que nós vamos chegar lá. E daqui a algum tempo, nós vamos olhar para trás e falar, eu melhorei naquele quesito. Por quê? Porque eu comecei a fazer o bem. E aí eu aprendi no processo a melhorar os defeitos X, Y ou Z. Então, percebam, aqui não é teoria, aqui é o caminho prático de como nós precisamos agir para evoluir. Fácil não é simples de entender se a gente prestar atenção, mas não é fácil fazer. Exige esforço e dedicação para persistir fazendo o correto e o necessário, fazer o bem ao outro para que a gente colha o resultado lá no futuro, né? Então, a receita de bolo está dada. Agora nós temos que aprender a repeti-la e repeti-la até termos o resultado. Façamos a nossa parte. E dentro desse contexto nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é Para Vencer. Um dia, um homem lutou contra os seus inimigos. Pensava ele que assim que os vencesse, conseguiria paz e felicidade. Após vencê-los, situou-se na sua antiga posição, de triste, incapaz, incompleto. Lutou então contra aqueles que carregavam o título de maus. Perdeu-se, enfim, mesmo aniquilando todos eles, pois ainda se sentia triste, agoniado e sem conseguir encontrar a felicidade. Lutou ainda mais onde houvesse rastros de trevas e dor. Venceu a todos para ver se encontrava a felicidade. Mas, após tudo, sentiu-se tão incompleto que, ao sentar, não suportou a própria dor, tamanha ela era. Tornou-se um vitorioso para lutar contra si próprio, para vencer os seus males. A guerra estava dentro dele, e assim ele viu que a luta vale a pena. Na verdade, é a luta contra nós mesmos e não contra os outros, ou contra o que eles possuam ou que supostamente possuam de ruim. Zilda Arns, que assim seja. Complementando de uma forma linda o nosso Evangelho. Nós nunca seremos capazes de encontrar paz e felicidade lutando contra as mazelas do mundo e esquecendo da luta principal, que é contra os nossos defeitos. E no Evangelho, essa luta de vencer a nós mesmos, ela se dá na ação do bem para aqueles que nos rodeiam. Então não é querendo diminuir, derrotar os maus, os ingratos, o mundo ruim, perverso, as injustiças sociais, não que isso não seja importante também, mas não é isso que vai nos trazer paz e felicidade. As receitas foram exemplificadas, não só faladas, por Jesus.
Nós temos que agir no bem para que o resultado venha. E aí, nós vamos gradativamente conquistando essa tão sonhada felicidade e paz, né? Que é o que todos nós queremos para nós e para o mundo. Porém, os custos são de autoaprimoramento, autoesforço de evolução. Agindo no bem, né? Sempre repetindo, 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 infinitas vezes enquanto for necessário, as ações no bem. Façamos a nossa parte. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Autoaperfeiçoamento como resposta à regulação interpessoal em relacionamentos íntimos. 2 pontos. O papel dos estilos de apego. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título The Journal of Social Psychology, que quer dizer a Revista de Psicologia Social, pelo autor Hong Zhang. Bem, esse estudo científico foi interessante, que ele pegou 3 grupos de estudantes com mais ou menos mais de 180, 118 jovens e estudou através de estratégias de questionários como evoluir, que tipos de pensamentos ou atitudes ou vivências podem gerar ao autoaperfeiçoamento. E o que ele observou ao final foi que todas as vezes que as pessoas tentavam fugir do convívio com aquelas pessoas mais próximas, seja um parceiro romântico, um melhor amigo, aqui esses foram os focos principais, mas alguém que é muito próximo e íntimo a nós, se a gente foge das conversas, embates e discussões e não volta de forma alguma para dar os passos e compreender o que fazer para autoaperfeiçoamento, evolução e melhoria, a gente se estagna, a gente para de crescer e de evoluir. Ao contrário, aquelas pessoas que usam voz, ou seja, escutam os outros e buscam refletir aquilo dentro de si, ou seja, ouvir, aprender a dialogar e ouvir, essas pessoas tiveram um nível de autoaperfeiçoamento e evolução maior. E, por último, o que ficou claro é que não adianta impor lealdade, parceria ao outro. Essa imposição ela não funciona. O que funciona é empatia, conexão, através do discutir e debater, ouvindo. E aí a gente começa a conseguir se auto-aprimorar. Então, a ciência corroborando o nosso evangelho. Façamos a nossa parte, o nosso esforço para agir no bem, né? Sem fugir dos conflitos, mas também sem causá-los, para que a gente chegue lá, né? Passo a passo, com a bênção de mais alto. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, nosso Pai, que a Tua luz toque e ilumine essas nossas fraquezas, que ainda são tantas, mas que, acima de tudo, consigamos colocar ao serviço da humanidade as nossas potencialidades, o nosso bem, através do Teu amor, por Tua misericórdia e bondade. Abençoe a cada um que nos acompanha em suas necessidades, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.